Então, bom dia para quem entrou agora. Então, nessa semana, bom dia, Henrique. Estou lendo aqui sua mensagem. Essa semana, como nós vimos lá, foi unânime a decisão de todo mundo, quase todo mundo foi a emoção medo. E eu vou explicar brevemente aqui, o medo e as reações dele, e em que fase essa emoção ela já começa a desenvolver no ser humano. E quais são as possíveis doenças que, quando você não libera esse medo, que esse medo fica aí dentro, né, como um empilhamento de emoção, que do possíveis doenças essa emoção ela começa a desenvolver para que você possa olhar para essa emoção, porque todas as emoções que eu mencionei aqui já para vocês, medo, raiva, tristeza, elas é, quando elas não são olhadas, não são liberadas e elas começam a fazer um empilhamento de situações, né, de sentimentos, o que que vai gerar? Uma doença naquele lugar, para que você possa olhar para aquilo e cuidar. Só que a maneira que você vai olhar vai ser para uma doença física. Só que muitas das vezes, antes de tratar aquela doença física, você primeiro tem que tratar o quê? A emoção. A emoção que está gerando aqueles sentimentos e aquela doença tem que é a raiz, é a raiz. Então você tem que ir lá na raiz. E qual é a raiz? É o medo. É ele que está me causando isso. Então, se eu curo na raiz, automaticamente eu melhoro a minha saúde física, né? Eu melhoro a forma que eu penso, porque os meus pensamentos e os meus sentimentos negativos, ele vem da onde? Dessa emoção chamada medo. Assim como todas as outras emoções, ela vai gerar em você pensamentos e sentimentos. E detalhe que é o mais importante, que eu quero que vocês notem isso no dia a dia de vocês. Isso vale para qualquer situação. Quais são os padrões que se repete na vida de vocês? Quais são? Pegue um caderno e anota, começa a anotar. Todo dia, isso aqui, ou todo dia, ou de vez em quando acontece comigo, anote. Por exemplo, quando eu tinha medo de, quando eu tinha 12 anos, eu fui assaltada e foi um assalto muito violento. Os bandidos me bateram, que eu cheguei a desmaiar, quebrou meu maxilar, quebrou o meu pé, quebrou um dente. Eu fiquei mais de um mês que eu não conseguia abrir o olho de tanto que foi batido o meu rosto, tanta pancada que eu levei. Eu tinha só 12 anos. E essa ocasião estava chovendo, e muito. Então, olha como o meu inconsciente fez uma ligação. Toda vez que chovia, eu sentia o quê? Medo. E, consequentemente, quando chovia, eu entrava em um estado de alerta tão grande que eu não dormia. Então, isso foi com 12 anos. Com 14 anos, eu fui assaltada de novo. E adivinha? Estava chovendo. Então, o padrão de medo começou a se repetir na minha vida. Com 15 anos, eu fui assaltada de novo. E adivinha? Estava chovendo. Com 16 anos, eu fui assaltada de novo. E adivinha? Estava chovendo. Vocês estão entendendo que todas as vezes que eu era assaltada, entrei num padrão de medo que sempre me ligava ao quê? A um período de chuva. Então, chover para mim era desesperador. E aí eu desenvolvi uma insônia desde os meus 12 anos de idade. Eu comecei a ter insônia. E quando eu tinha 21 anos, eu fui assaltada de novo e foi dentro de um ônibus.
de viagem e foi desesperador, porque nós não tínhamos para onde correr. E adivinha, estava chovendo. Gente, pensa aí no padrão que foi desenvolvido dentro de mim: chuva, medo, insônia. Então comece a observar da onde é que vem o medo de vocês. E se esse medo se repete, em que situação esse medo se repete? E lembre-se, pessoas que acordam de madrugada, que não tem problema nenhum de bexiga, e ela acorda de madrugada para ir ao banheiro, isso é um sintoma de medo. Não é normal você desbeber à noite. Desbeber quer dizer fazer xixi à noite, soltar essa urina à noite. Isso não é normal. Isso é sinal de medo. Pessoas que têm o intestino preso ou solto demais, isso é sinal de medo. Então, são as doenças físicas que o seu corpo começa a trazer. Por quê? Porque existe um medo que não está sendo olhado, não está sendo tratado, tá? Pessoas que sofrem de insônia crônica, ela tem medo. E algumas das vezes, problemas de pele também têm a ver com medo, porque o maior órgão do ser humano é a pele, e a pele serve como o quê? Como um escudo que blinda você. Então, quando você sente medo, você se arrepia. Tem gente que sente coceira, né? Tem gente que sente a pele ficar vermelha ou pálida. Por quê? Porque é o desconforto, é as reações que o corpo traz na pele, que é visível, né? Para que você possa fazer alguma coisa e se proteger. Então, problemas de pele também está relacionada a, a medo. E aí você tem que começar a observar do que é que eu tenho medo e ir na raiz. Só que esses exercícios que a gente vai trabalhar aqui, ele não vai na raiz. Por quê? Porque precisa de um tratamento terapêutico individual. Mas o que vamos fazer aqui? Vamos meio que aliviar a tensão que o medo causa. Qual é a tensão que o medo causa? Ele causa tensão na mandíbula, nos olhos, porque quando você tem medo, você, como é que você olha ao redor? Será que você olha assim com o olho fechado? Não, você arregala o olho, porque você precisa ter a ciência do seu ambiente para poder o quê? Se proteger. Então, quando você sente medo, seus olhos ficam mais, né? Abre e começa a querer captar todas as informações. E outra, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, medo causa um cheiro, né? Aí às vezes as pessoas até falam assim: ah, se você ficar com medo do cachorro, ele vai sentir o cheiro. E sente, e sente. Já ouviram essa frase? Não fica com medo, não fica com medo que se o cachorro sentir. E é verdade, quando parece assim que as situações, quando você sente esse medo, parece que seu corpo solta um odor. Porque, na verdade, toda vez que a gente sente medo, a gente transpira mais, né? Há aí problemas intestinais também está relacionado a medo. E gagueira também está relacionado a medo. Pessoas que têm, não é exatamente gago, mas fala meio atrapalhado, é medo, tá? Então comece a observar o corpo de vocês. Comece a observar os padrões que todo tempo se repete na vida de vocês, né? E por que que eu tenho medo daquilo, né? Por exemplo, se você tem medo de barata e aparecer uma barata voadora, o que que vai acontecer? Essa barata vai voar em você. Pode ter 1.000 pessoas no ambiente, mas a barata vai voar em você, porque esse padrão precisa se repetir para que você possa reparar. Por que que eu tenho medo de barata? Entende? Segundo as pesquisas, pessoas que têm problema com a mãe têm medo de barata. Quem tem
Problema com o pai tem medo de aranha. Não sei se é verdade, o pessoal fala, né? Tem alguns livros que mencionam isso, mas não tem nada comprovado cientificamente, né? Mas tem alguns pesquisadores que, devido os atendimentos, né, quando eles fazem essa pergunta, geralmente, né? Quem tem problema com a mãe tem medo de barata, quem tem problema com o pai tem medo de aranha. Não sei até que ponto isso é verdade, porque isso são pesquisas de consultório, não é, científico, né, com dados científicos. Mas aí vocês observam, né? Tá bom? Então, eu queria dar essa explicação para que vocês pudessem observar. Fez sentido para vocês que quando a gente tem medo, as situações se repetem? Fez sentido? Depois vocês mandam lá para mim, comentam comigo, tá bom? Que foi, mama? Aí, pois pronto, eu tenho medo dos dois. Tem problema com os dois, né, Neide? Para mim fez muito sentido. Ah, então é isso, ó. Então, vamos trabalhar hoje, só que a gente vai trabalhar por parte os exercícios hoje, porque o exercício para medo, ele é muito extenso. E a meditação para medo também é muito extenso, tá? E outra, vamos trabalhar por parte, porque nós não estamos trabalhando individualmente aqui. Então, como é o grupo, eu tenho que ser muito mais lenta com vocês, porque é um grupo. Se fosse individual, eu ia colocar mesmo era para lascar. Mas como não é, é em grupo, eu tenho que ser mais cautelosa com vocês, tá? E um detalhe que eu deixei anotado aqui para mencionar para vocês. Os movimentos que eu vou fazer aqui com vocês vão parecer meio bobo. Talvez você diga, ah, meu Deus, mas isso que a NET está pedindo para fazer, nada a ver. Mas esses movimentos são movimentos que vocês dificilmente fariam se eu não dissesse para vocês fazerem, tá? São movimentos que dificilmente você iria fazer. Você só iria fazer esse movimento se você estivesse com muito medo. Mas como você acordou agora, você sabe onde você está, essa emoção não está vibrando dentro de você agora, né? Por exemplo, se antes da terapia, há 6 anos atrás, estivesse chovendo, eu não precisaria estar lá fora para sentir medo. Dentro da minha casa, eu estaria com medo, porque, lembra? Chuva desencadeava medo. Então, para quem não esqueceu de contar, eu fui assaltada 6 vezes e as 6 ocasiões estava chovendo, tá? É porque eu morava em Belém, não foi aqui em Tailândia, não, viu, gente? Morava em Belém e nem era no Jurunas, nem no Guamá. Cadê a Elane? Ela vai já me xingar, hein, Elane? Que isso? Tu tá falando do meu Guamá? Porque o pessoal fala que quem mora nesses bairros lá, né, Eu Elane? moro na terra firme. Ah, na terra firme. Ah, também, quando falava que morava na terra firme. Eita, é o me rouba. Ah, até que na minha cidade, Tailândia, é mais tranquilo, viu? Aí, sim, e mais um detalhe antes da gente começar, eu preciso falar isso para vocês, aonde se desenvolve e que fase da vida do ser humano se desenvolve o medo. Quando o bebê está na barriga da mamãe, ele já desenvolve, é a primeira emoção que o bebê já começa a desenvolver, é essa, é medo. Olha só, é a primeira emoção que o ser humano desenvolve, é medo. E aí, ele vai desenvolvendo sentimentos a partir desse medo, e esses sentimentos e essas emoções vai moldar o corpo desse ser humano. Por quê? Porque para ele se proteger deste medo, ele vai precisar
caber dentro desse mundo que causa medo para ele, porque ele ainda não entendeu. Esse ser humano ainda não entendeu. Só que ele só vai dar nome para essa emoção quando ele tiver um pouco maior. Enquanto ele não estiver maior, que ele tem a percepção de emoção e sentimento, esse bebê vai começar a desenvolver mecanismo de defesa para que ele não sinta esse medo. E aí é aonde ele começa a desenvolver uma série de emoção, uma série de sentimento, a fim de se proteger do medo. E quais são esses medos? Ele começa a ter medo de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser manipulado, de ser humilhado e de ser excluído ou trocado, que é quase a mesma, tá na mesma, no mesmo medo, excluído ou trocado. Aí talvez você diga, mas, né, rejeição e abandono não é a mesma coisa? Não, tá? Quem já participou de outras aulas minhas sabe que é diferente. Rejeição é uma coisa e abandonado é outro, tá? Então, esses são os 5 piores medos do ser humano. E se vocês forem ler na Bíblia, essa expressão de medo, não tenha medo, não tenha medo, existe mais de 200 vezes essa expressão, não tenha medo. Por quê? Porque o medo, ele contém essas emoções. E essas emoções são as emoções mais, como eu posso dizer assim, mais agressiva do ser humano. Quando ele se sente rejeitado, ele age de uma forma muito agressiva. Se ele sente que é abandonado, ele age de uma forma também. Enfim, então, quando ele desenvolve o medo, ele desenvolve esse sentimento, e esse sentimento faz ele agir de uma forma muito louca, tá? Então, sabendo disso, a gente vai trabalhar isso durante a semana, mas muito lento, tá bom? Se fosse individualmente, a gente trabalhava mais a fundo, tá bom? Então, vamos começar. Vamos começar observando o ambiente que nós estamos. Faça a pergunta mentalmente para você mesmo. Aonde eu estou? Em que parte da casa eu estou? E responde. Faça a pergunta e responda. Olha, por exemplo, eu estou no quarto, tem uma janela e tem uma porta. Eu vou inspirar e vou internalizar essa informação para o meu sistema nervoso. Observa novamente, observe que você está segura. Não tem nada de perigoso. Repete isso para você. Estou segura, não tem nada de perigoso. Internalize essa informação para você. Inspira, solta. Agora, se pergunte e responda. Esse lugar, eu me sinto segura? Se você se sente segura, responde para o seu sistema nervoso que sim. Se faça a pergunta e responda. Esse lugar, eu me sinto segura? Inspira, solta, relaxa os ombros. E agora, lembra que eu falei que quando o medo faz a gente olhar mais para o ambiente, então a nossa pupila, né, ela é como se ela crescesse 100 vezes mais, né? Para que ela pudesse ter essa atenção. Então, vamos abrir os olhos. E quando eu abrir os olhos, eu vou puxar o ar. E quando eu fechar, aliás, eu vou fechar o olho, eu vou inspirar. Quando eu soltar o ar, eu abro o olho. Só que esse fechar é fechar apertando. E quando eu falar para abrir o olho, você vai abrir arregalando bem o olho, tá bom? Então, eu vou fechar o olho e vou inspirar. Ah, e a mão também, tá bom?
Fecho o olho e fecho a mão, bem forte. E puxo o ar. Quando eu abrir o olho, eu abro a mão, tá bom? Então vamos lá? Fechando o olho, a mão, mais uma vez. Certo? Ficou tonto, põe a mão na cabeça, olha para um lado, olha para o outro, e depois olha fixamente se você ficou tonto, tá? Relaxa, põe os braços em cima da perna. E agora, colocando o dedo polegar bem aqui, ó, e pega bem assim, ó, aqui, e pega aqui, meio que puxando o olho para cima, assim, ó. E esse aqui descendo assim, ó, para deixar o olho bem regalado. E fazendo essa expressão de ó, puxando o ar. E quando soltar, fazendo a expressão de ó. Porque é assim que a gente fica quando tem medo, né? Ah. E arregalando o olho mesmo. E solta o ar fazendo a expressão de ó. 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 Senta, sente, solta os braços, bota em cima da perna, internalize isso, internaliza, sente como está seu corpo. Por exemplo, eu senti tontura, sente o corpo, se você se arrepiou, bocejou, o que é que você está sentindo, internaliza isso e se permita, tá? Ok? E agora nós vamos fazer esse movimento, abrindo bem, sempre abrindo o olho, tá bom? E você vai puxar e fazendo o som de ó, tá bom? Puxando o ar. Ó, bem me puxando aqui, ó. Lembra que eu falei que o maxilar prende, né? Então, quando chegar bem aqui, puxa o queixo mesmo assim para baixo, tá? Internaliza isso. Observa onde foi que doeu no seu queixo. Lembra que eu falei no meu primeiro assalto? Quebrei o maxilar, então eu senti uma dor muito forte aqui, ó, que tá indo aqui para trás, assim, ó, da minha cabeça. Essa emoção ainda tá aqui, essa emoção. Então eu senti uma dor muito forte aqui, ó, vindo aqui para trás. E aqui atrás, quando eu caí, eu bati minha cabeça, ficou, abriu uma brecha aqui atrás. Então foi certinho a dor aqui, ó, do maxilar que quebrou e veio aqui certinho para a parte que eu machuquei. Então, preste atenção no corpo de você, onde é que doeu, porque o medo, ele acumula em alguma parte do corpo. Onde foi? Doeu no estômago, tá? Presta atenção aí no corpo de vocês, tá bom? Aí agora nós vamos inspirar novamente, lembre-se, né, de abrir bem o olho. E aí, quando eu vou abrir o olho, eu vou levantar meu ombro. E quando eu solto a respiração sempre com a boca em ó, tá bom? Então, ó.
Ah, ah. Põe os braços em cima da perna e presta atenção se o seu corpo sentiu alguma reação, internaliza aquilo, presta atenção ou não. Nesse momento eu senti aqui no meu, na minha lombar, na região das glândulas suprarrenais, onde quando você sente medo, essa parte ativa imediatamente, né, as glândulas suprarrenais. Então, nessa região aqui das costas, eu senti. Então, vamos novamente para que vocês possam analisar novamente o corpo, tá? Então, levantando, abrindo bem o olho. Ah, ah, ah. Deixa os braços em cima da perna e sente novamente. Se você sentir tontura, põe a mão na cabeça. Ok. E vamos finalizar dando uma chacoalhada nos braços. Ó, chacoalha para poder liberar, né? Porque o corpo sentiu. Eu, pelo menos, senti. Até porque hoje eu já acordei e me assustei com uma situação. E aí eu já senti um frio na barriga. Aqui do lado, aqui em cima, pescoço. Devagar, tá bom, gente? Quando vocês fizerem esse movimento, sacode aí o ombro, tá? E aí, como é que vocês estão se sentindo? Depois do chacoalhada, estão se sentindo bem? Talvez vocês não sentiram nada. Por quê? Porque o corpo ele precisa se entregar, precisa sentir confiança. Talvez hoje isso não foi o caso, né? Ou, ah, não, Leste, mas eu não tenho esse problema, eu sou uma pessoa muito corajosa, não sinto medo, então o exercício de hoje talvez não tenha trazido tanta reação para o corpo. E talvez você pense assim, meu Deus, mas esse exercício foi simples. Mas vocês perceberam, eu senti, né, reações, porque eu realmente me entreguei ao exercício, né? Talvez vocês não sentiram porque vocês não se entregaram tanto porque sente medo, né? Então, se vocês não sentiram nada, nada, porque vocês ainda não se entregaram por vocês sentirem medo, se sentirem inseguro. Tem gente que não chora. Não é porque ele tem vergonha, é porque ele não se sente seguro. E se ele não se sente seguro, ele sente o quê? Medo. Aí ele não chora, tá bom? Aí eu vou passar um exercício para que amanhã vocês venham. A Sol está dizendo, eu senti porque o medo é a tua emoção, né? É o que você mais sente durante o dia, né, Sol? A Sol já fez uma sessão comigo e foi o que a gente conseguiu identificar mesmo, né? Muito medo. Aí eu vou passar um exercício nos dois grupos para que amanhã vocês possam trazer isso mais mentalizado, mais internalizado dentro de vocês, tá bom? Vou passar um exercício lá nos dois grupos, para que o exercício possa realmente fazer.
sentido amanhã. Amanhã a gente vai trabalhar mais intensamente, tá bom? E se caso vocês, algum de vocês aí que não voltaram o medo, voltaram uma outra situação, né, outra emoção para trabalhar, lembre-se, todos nós já dentro da barriga da mamãe já desenvolvemos essa emoção, porque é a pior emoção do ser humano, tá? É a primeira, se vocês lerem lá na Bíblia, em Gênesis, é a primeira emoção que o ser humano desenvolveu, é o medo. O medo faz a gente ver e sentir, ver, sentir e reagir de uma forma extremamente confusa, porque o medo, já ouvir essa frase, né? A raiva cega e o medo também cega. A gente vê coisa onde não está, a gente sente coisas que não são reais por causa de medo. Se eu disser para vocês, ó, só para, se for um teste feito com milhares de pessoas, se eu disser para você que em determinado lugar tem alguém morto, você vai entrar naquele lugar, mesmo que você saiba da condição dos mortos, você vai entrar naquele lugar com uma certa tensão. E naquele lugar não tem ninguém morto, mas você vai entrar com aquela tensão, porque você já começou a mentalizar e visualizar toda aquela cena de uma pessoa morta. E aí seu corpo ele vai começar a entrar em estado de alerta, seu sistema nervoso já vai ficar confuso, mandando várias informações, tá? Então, só para vocês terem ideia o que que o medo faz. Então, mesmo que você diga que é uma pessoa muito corajosa, mas essa coragem ela veio a partir da onde? Do medo, tá bom? Então, vamos trabalhar esse medo, né? Se permitam, tá bom? E é isso, gente. O exercício de hoje foi bem leve, porque amanhã a gente vai intensificar mais ainda, tá bom? Façam as suas perguntas, tirem as dúvidas de vocês, tá? Lá no grupo. E fiquem à vontade. Ótima semana para vocês, ótima segunda-feira. Que Jeová Deus abençoe todos vocês. Bom dia também, Fran. Aí a irmã Helena mandou uma mensagem aqui para mim. Eu tenho medo de muitas coisas, mas eu não senti nada porque não fiz corretamente os exercícios. Ah, então tá bom. Amanhã se entreguem mais, viu, gente? Bom dia para todos. Beijos, até mais. Até amanhã.